Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Heidelbergcast. Sou eu, pastor Leonardo aqui, tá certo? Conjuntamente com o presbítero Marcelo. E vamos aí começar a nossa terceira sessão, não é isso, presbítero, hoje? Terceira parte, né, desse catecismo, que vai falar sobre como nós respondemos a tudo que Cristo fez por nós na nossa salvação, após nós termos a consciência do nosso pecado e miséria. Antes mesmo de entrar, presbítero, na pergunta, é interessante ver que isso é até um padrão na própria Escritura. Exato. O apóstolo Paulo, por exemplo, Romanos 12, rogo-vos, pois, ou seja, está aqui a teoria, por assim dizer. Ó. Como se aplica isso? Exato, como é que aplico? Paulo em Efésios capítulo 3, rogos, pois, então, ou seja, vai ver que esse instrumento que a confissão está fazendo é literalmente imitando um padrão que as Escrituras fazem também. Você precisa ter uma base muito sólida de entendimento teológico para aquilo ali virar prático. Exatamente. Né? Como aquilo ali vira na prática. E como nós vamos ver hoje, a prática deve ser fruto disso, né? Do que você sabe. Até porque se não for, nem validade tem. Pronto. Então, dito isso, o dia do Senhor 32, a pergunta 86 nos pergunta assim: se fomos libertados da nossa miséria somente pela graça através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar boas obras? A resposta é: porque Cristo, tendo nos remido pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito Santo, a sua imagem, para que com toda a nossa vida mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios, e para que Ele seja louvado por nós. Além disso, para que tenhamos a certeza da nossa fé por causa dos seus frutos e que pelo nosso novo viver piedoso possamos ganhar os nossos próximos para Cristo. E aí a pergunta de número 87 é a seguinte, reverendo Leonardo: podem ser salvos aqueles que não abandonam o modo de viver ingrato e impenitente e não se convertem a Deus? Aí eu vou fazer, antes de responder, para eu quebrar um pouco aqui o protocolo, fazer aquele tipo assim, fecha a câmera aqui em mim. Que isso é bem pertinente. Não, de modo nenhum. A Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante herdará o reino do céu. São respostas condensadas, né, e muito profundas sobre o que significam as obras, né, e como elas denunciam a verdadeira conversão ou não, né, o verdadeiro arrependimento ou não, a verdadeira justificação ou não. A pergunta de número 86, o final dela é exatamente o foco. Por que devemos praticar boas obras? Porque, veja, tudo que vinha sendo falado até aqui apontou muito para a perfeição da obra de Cristo. Isso. Fora completamente do ser humano. Inclusive, a gente tratou isso a nível da obra dele, falamos da obra passiva, da obra ativa, né? Falamos, inclusive, da aplicação disso na ceia. Das ordenanças de tudo. Ele fez isso, como se aplica até nos sacramentos, no batismo, na ceia. Como a ceia, por exemplo, não é um novo sacrifício, porque Exato. foi tão perfeito o sacrifício dele, que ela não se repete, por exemplo, o sacrifício não se repete na ceia, foi de uma vez por todas, a gente discutiu isso, né? Como o batismo mostra de uma vez por todas o lavar regenerador, né, do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, que sentido tem, biblicamente falar, das nossas obras a partir da salvação, já que o mérito inteiro da salvação, reverendo Leonardo, está na obra de Cristo? E a resposta, né, que o catecismo traz, ela é bem interessante, né? Ela começa dizendo, ele tendo nos remido, Cristo tendo nos remido pelo seu sangue, também nos renova pelo seu Espírito, a sua imagem, para que com toda a nossa vida mostremos, aí ele vai trazer vários aspectos do porquê as boas obras não são importantes, elas são necessárias, né? Ele vai dividir alguns basicamente aspectos três para tratar coisas. aqui. Ele vai dizer que é para gratidão, para a glória de Deus e para alcançar outras pessoas. São basicamente os três motivos. Mais um. Ele diz 4, né? Para que tenhamos a certeza da nossa fé. Desculpa, exatamente. Também para que tenhamos a certeza da nossa fé. Então, às vezes, a gente só contrapõe... Eu queria começar com esse entendimento dessa resposta, que ela é tão preciosa.
A gente olha as boas obras assim, não, as boas obras elas têm que ser fruto de uma verdadeira justificação. E é verdade, nós vamos falar isso aqui. Né? Mas a gente não entende o escopo que as boas obras têm. Né? Que é mostrar gratidão a Deus, caminhar para glorificar a Deus através da nossa vida, sendo parecido com Ele, ter a nossa fé, inclusive, fortalecida e a certeza dela, e trazer outras pessoas à fé pelas nossas boas obras, né? Através de Cristo. Né? Então, o primeiro aspecto é esse, né? Ele vai dizer assim, para que mostremos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. É razoável que uma consequência natural de ser salvo é praticarmos as boas obras, né? Sim, mas o que é interessante, presbítero, é que quando a gente para pensar de forma prática e sem querer voltar aí em todos os podcasts que a gente já gravou aqui, é pouco o que é pedido. Olha, a gente olha por essa linha, vamos usar isso como referencial. É pouco o que é pedido, porque assim, como é que eu vou agradecer por algo que nenhum ser humano pode me dar, que nenhuma outra pessoa pôde fazer, que para Cristo poder me dar, ele precisou se encarnar, sofrer, deixar uma vida. Como então eu vou agradecer por isso? A minha vida não seria suficiente para tal. E é interessante isso, que alguém pode até pensar assim, então eu já sei, vou devolver a gentileza. Se Cristo morreu por mim numa cruz, então eu vou morrer por ele também. Tá certo? Eu vou morrer por ele também. Então veja, é interessante como lá em Jeremias 17, não me falha a memória, o próprio Cristo, o próprio Deus diz assim, eu nunca pedi para vocês sacrificarem um humano para mim. E aí é interessante como o apóstolo Paulo em Romanos 12, ele vai colocar o aspecto que a nossa vida hoje é um quê? É um sacrifício, mas um sacrifício o quê? Vivo. Então, ou seja, quando a gente entende tudo aquilo que Cristo fez por nós, as nossas boas obras é uma maneira muito direta de mostrar assim, Senhor, olha como eu agradeço ao Senhor por tudo que eu não fiz. Então, eu posso fazer boas obras por toda uma eternidade. Ainda vai ser pouco. Mas é o que esse próprio Senhor diz. Como você vai agradecer? Qual seria a resposta óbvia? Dizer assim, rapaz, eu ganhei o perdão de todos os meus pecados, passados, presentes e futuros. Hoje eu não sou mais bastardo, sou filho. Hoje eu sou eleito, hoje eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Leia Efésios 1, do 3 ao 14, para você ver todos os títulos que você tem. Não todos, perdão. Muitos, mas não todos. E como eu vou ser agradecido a isso? Léo, um ponto que eu acho bem interessante é que a gente pode ir nessa linha de como ser agradecido a isso, mas assim, até para que o nosso ouvinte, né, e aqueles que nos assistem também não confundam, né? Não é uma coisa também que eu posso parar e dizer assim, tá, eu vou ser agradecido, tá, eu vou fazer boas obras. A Escritura ela traz, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, né, versículo 17, ela traz assim, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, a Escritura parte do pressuposto de que se a sua justificação é real, as boas obras são consequência natural disso, porque você é uma nova criatura com novas disposições. Aí você pega Paulo também trazendo Efésios capítulo 4, vai trazer assim, mas não foi assim que aprendeste a Cristo, a partir do versículo 20 do capítulo 4 de Efésios. Se é que de fato tendes ouvido nele e foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, né? E é interessante que, antes disso, em Efésios capítulo 2, ele vai trazer toda aquela teologia que a gente vinha discutindo aqui. Isso. Que nós somos pecadores, estávamos mortos no nosso delito de pecado, mas Cristo, porém, veio, ele nos justificou, e ele termina o capítulo 2 dizendo assim, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, realmente as obras elas não são pressuposto para a nossa salvação, elas não são a causa da nossa salvação, mas como é que ele completa? Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, e ele vai dizer, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, em certo sentido, para deixar cravado aqui,
As boas obras é a expectativa natural de quem foi regenerado, de quem é uma nova criatura, até porque ela não vai ser só uma consequência da salvação, mas um dos objetivos da salvação. Sim. Ou seja, para que através das nossas boas obras o mundo volte a ser restaurado a um perfil de santidade, de parecer mais com o seu Senhor e com o seu Deus, que existia antes. Ou seja, de certa maneira, as boas obras são expectativa, uma consequência e um objetivo da salvação. E Marcelo, e sem contar um aspecto óbvio até, que a gente não enfatiza tanto, que é o quê? Por exemplo, você como médico deve ver esse cenário lá no hospital por N vezes, que é o quê? Uma pessoa que... Eu vou tentar ser um pouco clichê aqui, né? Ou até um pouco futurista. Se o cara perdeu os olhos, fez um transplante de córnea. Você vai chegar para essa pessoa e vai dizer assim, pô, pronto, agora você tem uma córnea nova, fique com seus olhos fechados o resto da vida, não enxergue mais nada. É o oposto, meu amigo. Agora você pode enxergar. Se você tem um braço, se o cara tinha um problema na perna, por exemplo, que ele estava, estou inventando aqui, 30 anos sem andar. Aí vai lá, se opera lá no Hospital do Marcelo e o médico diz, pronto, agora você está curado. Como é que quem está fora vai saber que ele está curado? Se ele andar. Ande, meu filho. Exato. Então, ou seja, esse é ponto óbvio que se a gente tem uma nova vida, um novo corpo, como é que quem está fora vai ver? Porque agora a gente vai poder justamente andar, correr, ver, cheirar. Então, essa maneira vai... Que é outro ponto, né? As pessoas vão olhar e glorificar a Deus. O mesmo Deus que a gente está glorificando. E ver que a fé é uma verdade. Exato. O poder da fé transforma e ele vai mostrar isso através, por exemplo, das boas obras. E é bem interessante como Paulo ele linka isso. Eu mostrei isso aqui em 2 Coríntios, mostrei isso aqui em Efésios. Tito, deixei também aqui selecionado para a gente ver. Tito 2,14 diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, certo. Mesma doutrina, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo que exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, esse link entre a justificação e a santidade como consequência natural e não validadora, mas como Calvino dizia, né? Nós não somos salvos pelas obras, mas porque... mas não sem elas. Exatamente. Em que sentido? Que se as obras não existem, isso é uma denúncia de que a fé também não existe. A fé verdadeira também não existe, né? E a maneira como nós mostramos a fé verdadeira e glorificamos a Deus na nossa vida, porque às vezes pergunta, como é que a gente glorifica a Deus? É dando grito de glória a Deus? Só dando dízimo, indo para a igreja todo domingo? É fazendo algumas coisas protocolares? Não, né? É através de uma vida realmente transformada, né? E é interessante, por exemplo, Cristo fala isso diretamente, né? Quando ele vai falar lá em Mateus capítulo 5, ele vai dizer que a gente deve ser a luz do mundo, para quê? Porque o mundo veja. Para que o mundo veja e glorifique a Deus. Não se coloca uma luz debaixo do alqueire. Exatamente. Né? Então ele fala isso de uma maneira, inclusive, direta, né? Para que o mundo veja e glorifique a Deus, né? O nosso Pai que está no céu. E é interessante, Marcelo, a gente vê assim, olhando do ponto de vista prático essas boas obras como um todo, veja quando os apóstolos, né, começaram a pregar, a resposta de todo mundo era assim, nem esse é aquele bando de pescador, mesma coisa de Jesus, nem esse aí, o filho de Maria. Exato. Eles estão olhando exatamente para as obras, nem esse aí, o filho de Maria. Então, e entenda que aqui por obras é óbvio que a gente está colocando toda a vida cristã, que essas obras incluem, obviamente, pregação, o viver uma vida de oração e por aí vai, tá? Só que o que eu acho fantástico é de que para muitos hoje a salvação, e aí eu e tu, Marcelo, gosta muito desse assunto, né? A gente nem vai adentrar tanto aqui, porque senão vira um outro podcast, mas é que é pessoal, eu me entendo com Deus, eu me entendo, a forma como eu me relaciono com Deus, ela é pessoal, eu me entendo com Deus, sabe? Eu tenho medo dessas pessoas, porque das duas uma, ou elas não entenderam nada do Evangelho, ou de fato elas têm uma intimidade com Deus num nível tão absurdo que eu digo assim, rapaz, me ensine, deixa eu marcar umas conversas contigo. Mas sabe onde é que é o fruto disso? Isso é bem interessante, nós vamos falar isso no próximo podcast. O que são boas obras? Sim, e o que é verdadeiro arrependimento? O que é o verdadeiro arrependimento, né? Porque, eventualmente,
Por exemplo, os fariseus, que tinha lá, tem o Talmud, né? Tá cheio de lei de homens, Sim. que a escritura chama de lei de homens. Isso é boa obra? Não, necessariamente. Exatamente. Se ela não provém de verdadeira fé, se ela não provém da lei de Deus, com o propósito de glorificá-lo, né? Então, é bem interessante, né, essa Sim. questão. Então, enquanto as pessoas tentam estabelecer os seus padrões de boas obras, provavelmente elas estão o quê? Sem consciência do que verdadeiramente é a boa obra biblicamente, Porque né? a gente não olha, mas assim, generalizando, né? A gente não olha exatamente para essa base do o que foi feito para que a gente faça. Exato. Porque se não, se fosse de obras, e é isso que é interessante, a gente vai olhar para quem. Eu vi uma cena uma vez, Marcelo, que eu pode ter sido montagem, pode ter sido só uma coisa assim, orquestrada para aquele momento. E eu confesso que por um microsegundo eu pensei nisso. Que foi o quê? Foi quando abriu-se os portões de uma cadeia para as esposas dos presidiários irem visitar os seus maridos, ou companheiros, não importa. Marcelo, lembra das Vamos Abrir as Portas da Esperança? Demais. Pronto. O Norton tem dado para saber o que é isso, não. Mandei carta pra lá. Tu mandou? Mandei. Minha avó mandou pro show do milhão. Ela falava que eu era inteligente, que eu queria ganhar 1 milhão. Aí ela mandou pro show do milhão, mas nunca fui. O ponto é, mas Marcelo, parecia que abriu-se as portas da esperança. Veja, a cara daquelas mulheres para ver os seus maridos era que assim, rapaz, eu tô correndo pro céu, ela tá correndo pra dentro de uma prisão. Uhum. Aí na hora, quando eu vi aquilo, eu falei assim, rapidamente, por um segundo, eu falei assim, esses caras não são tão ruins não é possível. Eu acho que eles foram presos por engano mesmo. Porque é uma reação delas. Porque eu tô olhando estritamente por quê? Pro sentimento, porque agrada meu coração, ou que é palpável. O evangelho quebra a gente nisso, que vai dizer, não é por obra, não é você, sou eu. Mas agora que você tem uma nova vida, se você não responde a isso, aí, Marcelo, eu bato um martelo como Tiago da Bíblia bate. Não tem como um cara ser crente. Se a pessoa entende quem Cristo é, o que ela fez, e vai dizer assim, tá minha filha, tá meu filho, e agora? Não, agora eu continuo aqui, sentado, do mesmo jeito. Não houve, hoje eu digo com tranquilidade, não houve um arrependimento para a vida, não. E é interessante que Tiago, ele traz isso de uma maneira bem sistemática, Sim. direta, e inclusive é o ponto, né, que as pessoas às vezes colocam Tiago em oposição a Paulo, de tanta ênfase que ele dá a esse ponto. De tanta ênfase que ele dá ao ponto de como a boa obra, ela é o testemunho real da verdadeira fé. Isso, segura aí o pensamento, Marcelo, só para... E aí o pessoal, na tentativa até de tentar encontrar coerência onde não precisa nesse aspecto, porque não há contradição entre Paulo e Tiago, Sim. aí tentam colocar como se também Paulo também defendesse uma salvação pelas obras com a chamada nova perspectiva. Nova perspectiva, Paulo, a gente depois pode até gravar Exato. sobre isso, que é um assunto interessante. Mas só para né? mostrar que a pessoa até tem um zelo para dizer assim, ó, tem uma coerência entre Paulo e Tiago. Por quê? Porque ambos defendem salvação pelas obras. Enquanto nenhum dos dois defende salvação pelas obras. Mas vai mostrar as obras como uma característica da fé. E essa não é uma ênfase só de Tiago lá. Sim. Mas, por exemplo, Tiago, João, primeiro João vai dizer assim, né? Que é o outro aspecto da boa obra. Porque as boas obras a gente já viu aqui, né? Para glorificar a Deus, porque ela é uma consequência e um objetivo também da salvação. Mostra a verdadeira fé. E ele vai dizer, para nossa autoanálise de fé. Para nossa própria autoanálise da veracidade da fé, que é esse ponto de Tiago. João diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, um ponto fundamental da boa obra é a autoanálise. Sim. Né? É por causa de nós mesmos. Como diz Tiago, se a nossa fé é operosa praticante, né? Se nós não ouvimos esse evangelho e agimos como ouvintes negligentes, né? Mais uma fé
operosa E, praticante. Marcelo, assim, e eu acho impressionante. A gente vê isso na vida da igreja. Se uma pessoa vai, por exemplo, pega um exemplo bem clichê, vai para uma academia com frequência, ela mesma vai conseguir ver, por exemplo, que ela começou segurando 1 quilo, aí foi para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passa-se o tempo, ela vai perceber que ela está levantando, vou exagerar o máximo, 50 quilos. E ela vai perceber uma outra coisa também. O corpo dela literalmente mudou. Assumindo essa disciplina, o corpo dela naturalmente mudou. Ou seja, rapaz, ela vai assim, por que eu estou conseguindo carregar 50 quilos aqui agora? Ela vai olhar para o corpo dela e vai ver o corpo dela mais forte. Para a gente, assim como presbíteros, pastores de igreja mesmo, é uma alegria a gente ver uma pessoa assim, pastor, faz tempo que eu não bebo, por exemplo. Pega uma coisa bem clichê. Uhum. Pastor, nunca mais me senti vontade de beber. Pastor, olha, eu tô... Para mim, assim, uma vitória muito moderna que eu conto, mas me deixa tão alegre, assim, pastor, eu tô há 3 meses sem ver pornografia. Ou seja, veja que o cara conta. Então perceba que ele mesmo está usando para uma coisa que ele está fazendo, nesse caso, não fazendo, para ver assim, olha como a graça tem operado. Por quê? Porque antigamente eu não conseguia passar um dia, eu não conseguia passar 6 horas, mas agora, pastor, olha, faz 3 meses que eu não olho. Então, ou seja, ele está olhando para aquela boa obra, não para dizer, olha como eu sou bom, mas olha como essa graça mudou uma coisa que eu achava que eu estava ali perdido. Como ela é real na minha vida. Não tem esperança para mudar. Exato. Isso anima um crente, ou seja, e esse aspecto duplo que é incrível, é como ele vai animar você e animar uma pessoa fora. Para que uma pessoa diga assim, rapaz, para pegar o mesmo exemplo, é impossível hoje o cara se livrar da pornografia. E você dizer assim, não, aqui, olha eu era como você, mas eu tô aqui, 3 meses, 1 ano, 30 anos sem ver. Por quê? Não eu, mas a graça de Cristo. Agora, olha como essa graça de Cristo, olha a resposta que dá. Marcelo, se a gente enfatizar isso com frequência, a igreja do mundo não ia estar como está hoje, não, Sam. Não mesmo, porque o poder disso é muito grande. Oxi. O poder de mostrar o evangelho real através da vida transformada é muito grande. E é tão grande que Pedro traz isso, né? De uma maneira também bem interessante, que é o 4º ponto que ele coloca aqui. Ele vai dizer assim, olha, já falou também, então, para a certeza da nossa fé, e ele vai dizer, e que pelo novo viver piedoso possamos ganhar os nossos próximos para Cristo. É um outro efeito da boa obra. Sim, e aí, evangelístico. Pedro vai dizer, né? Mulheres, sede vós, 1 Pedro capítulo 3, igualmente submissas a vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Observar o seu honesto comportamento, cheio de temor. Que é o mesmo princípio de Paulo falando sobre o divórcio, 1 Coríntios capítulo 7, né? O mesmo princípio, exatamente o mesmo princípio, né? Certificada pelo marido, o marido pela esposa. Pela esposa. Né? 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, exatamente. Então, o catecismo traz isso de uma maneira incrível, que talvez você não tenha parado para meditar, né? Como a vida transformada, a importância das boas obras, como consequência de que a salvação de Cristo, tudo que ele operou, a obra dele por mim, é uma obra dele também em mim, ela é transformadora, ela me transformou, né? Para que eu fosse cada vez mais parecido com ele e mostrar. O evangelho é real. E eu falo isso não através apenas da minha boca, eu falo isso através de quê? Da minha vida. E para caminhar já para o final, a gente vai perceber também a incompatibilidade desse pensamento para dizer assim, rapaz, se eu fui salvo pela graça e de graça, quer dizer então que eu posso, que é aquele velho argumento que o pessoal vai dizer, né? Ah, pastor, se eu fui eleito, eu posso chutar-lhe o balde, eu posso viver uma vida de impiedade, eu posso, e por aí vai. E aí a resposta do catecismo, como é a resposta da Bíblia, vai dizer, sob hipótese alguma, né? Tanto é que o texto de Gálatas como 5 vai dizer, as obras da carne são conhecidas e são essas aqui, ó. Ninguém que pratica isso aí, a ideia de praticar ali não é uma pessoa que praticou uma vez, não, é uma pessoa que vive naquela prática. Tá naquela prática. Que as suas obras mostram... Exatamente. Exatamente o contrário do que a gente falou até agora, né? Não herdarão o reino dos céus. Não herdarão os céus. Ou seja, bom, é pivotal. A gente não... Perceba assim, que a gente não está abordando sobre arrependimento, porque é o tema do próximo podcast. Por isso que a gente está, para não volta e meia a gente se empolga e atrai, né? Pula. A gente conseguiu aqui. E não está abordando. Mas o ponto é
que a partir do momento que a pessoa entende quem Cristo é, que por aí vai, há uma mudança por completo na disposição moral dele, dos seus membros, ações e pensamentos, porque está dentro, e a pessoa não vai mais viver naquela prática. Com isso quer dizer, por exemplo, que ele nunca mais vai ser tentado nisso ou que ele nunca mais vai cometer nenhum pecado? Não. Mas quer dizer agora que a vida dele constantemente, né? E para ilustrar isso, Marcelo, para mostrar exatamente o efeito disso, eu vou dar um exemplo simples. Se a gente fosse perguntar assim, qual foi a coisa mais icônica que Pedro fez? O que é que todo mundo ia responder? Traiu Jesus 3 vezes. Traiu Jesus 3 vezes, exato. A gente esquece, Marcelo, esquece de propósito, né? Que a sombra de Pedro curava pessoas. Você imaginou, Nicolas? O cara andar na rua. Pedro tá vindo. Qual é a angulação do sol? Qual é a angulação de Teresina em qualquer lugar, né? Ia ser um problema. Pega a sombra. Os caras iam andar com sombrinha para fazer a sombra, porque a sombra de Pedro refletindo curava. E esse é o ponto. A vida de Pedro apontava para uma nova criatura que ele era. Só que a gente, tão ruim, vai dizer sempre o quê? Eu quero ser focado e lembrar do meu pecado. E aí esse é o momento que a gente, como cristão, vai sempre dizer o quê? Não eu, mas Cristo vive em mim. Sabe? Então, é fundamental para as igrejas evangélicas, para as igrejas reformadas, enfatizarem assim, agora que eu sei quem Cristo é, o que ele fez, como eu, em gratidão a esse Deus, vou responder isso a cada dia que se passa e não viver mais em trevas. E eu acho que essa pergunta 87, ela traz também uma vertente de alerta muito grande. Então, se por um lado, as boas obras, a pergunta anterior mostrou os 4 benefícios dela. Glorificar Deus, parecer com Cristo, as outras pessoas serem convencidas do Evangelho, você ter o autotestemunho da sua própria fé. A pergunta 87 traz um contraponto. As boas obras devem ser um alerta para você, de autoanálise, para saber assim, você realmente está em Cristo? Isso. Porque não se iluda. Né? Não se iluda. Porque quem pratica essas obras, que vocês chamam de obras da carne, né? Eles não herdarão o reino de Deus. E mais, abri aqui Apocalipse 20, né? Só para lembrar, ele vai dizer que o mar devolveu os seus mortos e foram julgados um por um, o quê? Segundo as suas obras. E é interessante que essa associação entre o que você sabe e o que você vive é uma associação extremamente perigosa. Extremamente perigosa. Por quê? Porque aí Pedro vai trazer o quê? Os falsos mestres, eles vão ser julgados de uma maneira muito mais o quê? Pesadas. Sim. Do que aqueles que não têm conhecimento como tal. Ou seja, ter conhecimento e isso não se mostrar como vida é um grande perigo, né? A gente pode se iludir, sabe, Marcelo, quanto a gente quiser. E essa é a beleza. E permita-me contar essa brevíssima história aqui para encerrar. Quando eu cheguei aqui na sua terra, em Teresina, eu não tinha conhecido ninguém. Cheguei bem no carnaval. Fui nas finadas locadoras para alugar filme pro carnaval para assistir o tempo todo. Aí o que eu aluguei? A primeira temporada completa de He-Man. 7 DVDs. Aí eu digo, meu amigo, He-Man. Aí o que eu fiz? Sentei, fiz um baldão de pipoca, botei minha Coca-Cola com gelo, assisti um episódio, Marcelo, me levantei e devolvi os DVDs. Aí a Anne perguntou assim, ô Léo, tá com defeito? Eu disse, não, tá funcionando. E por que tu vai devolver? Aí eu desse jeito, falei assim, Anne, He-Man é chato. Mas a minha cabeça ama esse negócio, porque eu cresci com isso aqui. E eu quero manter a minha ilusão viva. Devolvi. E desde então, nunca mais assisti He-Man. Porque eu quero manter a ilusão que aquilo é divertido, legal, com personagens icônicos. Só que veja como o coração é tolo. O cara que está dizendo que quer manter isso vivo, acabou de dizer, eu sei que não é. Isso eu quero dizer. O evangelho não tem como ser negado. Você pode viver uma ilusão de que você, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, ou porque eu me entendo com Deus. Deus me entende. Não se iluda. Se a nossa vida não testifica de fato quem é o nosso Senhor, se os nossos joelhos não se dobram diante da verdade do evangelho,
nós não herdaremos o reino dos Deus se estivermos longe de Cristo e demonstrar isso com as nossas boas obras, sabe? Então, não se iluda, isso eu quero dizer. Se você reconhece algo, não existe manter a ilusão. Toda ilusão cai diante da realidade do Evangelho, sabe? Sem dúvida. Então, eu acho que a gente tem tanta ênfase, e deve ter tanta ênfase, né, na doutrina, na boa teologia, e às vezes a gente se perde de transformar isso de uma maneira prática. E ver não só isso para a nossa vida, mas o impacto que tem, como nós vimos aqui, né, durante todo esse podcast, né, ao nosso derredor. Sim. Ao nosso derredor. Que você possa meditar sobre isso, né, sobre essa doutrina, o que significa as boas obras, por que isso é tão importante. Viver uma vida de gratidão a Deus, terceira parte aqui do Catecismo Heidelberg, né, diante de tudo que ele fez por nós. Amém. Deus abençoe. Amém. Então, é isso. Curte, compartilhe, se inscreva aí no canal e até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal.